Então, pessoal, conforme eu tenho tratado bastante aqui no canal, né, tenho trazido esse tema com uma certa frequência, tem uma previsão já bastante consolidada, que já está até sendo percebida na prática, a respeito da queda do agronegócio no Brasil, principalmente a partir do próximo ano. Já não está tão bem quanto estava antes. O primeiro semestre de 2023 foi fenomenal, uma super safra mesmo, o que alavancou o PIB do Brasil, deu ótimos resultados para que o Lula ficasse se vangloriando aí, como se ele gostasse do agronegócio, como se ele fizesse questão de privilegiar esse setor de alguma forma, né? Mas, como eu sempre digo, o agronegócio puxa o Brasil, ele quem sustenta esse país. Porém, essa bonança de 2023 não vai se repetir em 2024, todo mundo já sabe disso. Muito da queda do PIB do Brasil, do crescimento, né? O PIB não vai ficar menor, mas vai crescer num ritmo menor. Para o próximo ano se deve justamente ao enfraquecimento do agronegócio, e o fator que vai levar a isso, né, o fator principal, primordial, é a questão climática mesmo. Estamos vivendo aí um período do El Niño, que tipicamente é mais quente, mais seco, e isso acaba prejudicando a agricultura, prejudicando as safras, fazendo com que o agronegócio tenha um desempenho pior, né? E isso, obviamente, vai impactar a economia do Brasil e a questão fiscal do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva também, né? Então, vamos ver aqui o que foi projetado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas aqui, a respeito do crescimento econômico do setor, ou melhor, da queda do setor do agronegócio brasileiro para o próximo ano, e também qual que é a previsão para o El Niño. Quanto tempo essa situação pode durar? Ela vai acabar ainda no ano que vem ou pode acabar se arrastando por alguns anos, né? Vamos conversar sobre isso, mas antes deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você gosta dos meus vídeos, você os assiste e ainda não se inscreveu, me dê essa força aí. Caso você já seja inscrito, confira a sua inscrição, porque eventualmente o YouTube acaba cancelando isso, sabe-se lá por qual motivo, qual é o que está por trás, né, desse fenômeno. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu canal, torne-se membro patrocinador. A partir de R$ 1,99 por mês você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, a agropecuária, né, não só o agronegócio, a pecuária também é impactada por questões climáticas, né? De acordo com o IPEA, o setor da agropecuária vai ter uma queda de 3,6%, isso aqui no que ele agrega, né, no valor adicionado por esse setor à economia brasileira como um todo. Ou seja, o agronegócio contribui com determinado percentual para o PIB brasileiro, percentual muito alto. Desse percentual vai ter uma queda de 3,6% no próximo ano, de acordo com o que eles estão prevendo aqui, né? Claro que isso aqui pode mudar muito até lá, é uma caixa de surpresas, o clima é uma caixa de surpresas, essa é a grande verdade, né? Sendo que milho, cana-de-açúcar e algodão são os principais componentes dessa queda, as culturas que vão impactar mais nesse sentido, né? O pessoal acha que o agronegócio brasileiro é só a soja. Claro que não, tem muita coisa envolvida também, muitas nuances, muitos fatores que acabam somando, no final das contas, para chegar no montante do pujante agronegócio brasileiro, que é o motor da nossa economia, né? Então, o IPEA levou em conta aqui a diferença entre o resultado da produção e os seus custos, né, como gastos com bens e serviços. Então, isso foi publicado ontem, dia 18, estou gravando isso aqui no dia 19, né, 19 de dezembro. Então, o IPEA publicou essas previsões para o agronegócio para 2024, sendo que, olha só, né, o IPEA tinha estimado anteriormente um crescimento de 0,4% para o valor adicionado pelo setor ao país, né? Então revisaram para baixo os números, somando aqui o que tinha antes, 0,4%, e o que tem agora, uma queda de 3,6%, revisaram em 4%. E vamos lá, né? Ninguém estava projetando um crescimento para o agronegócio brasileiro em 2024. Onde que esses caras estavam com a cabeça do IPEA, né? Então isso faz a gente questionar, inclusive, esses 3,6%. Será que isso aqui não é muito otimista, né? Porque, olha só, eles estavam prevendo crescimento, né, para o agronegócio brasileiro, ninguém estava fazendo isso. Será que 3,6 é pouco em matéria de queda? Será que vai ser pior? Conforme eu falei, a gente não tem como saber, muita coisa está em jogo aí, muita água pode rolar. Mas o IPEA, de fato, revisou para baixo em 4%
sua previsão anterior a respeito do agronegócio brasileiro, né? Então, o que eles estão esperando em matéria de queda na produção, na receita, nos setores específicos, nas culturas, né? As 5 principais culturas do agronegócio brasileiro. O milho vai ter uma queda de quase 10%, uma coisa assim substancial, 9,5%, uma pena. Amo comer um milho assado, né? Uma maravilha. O preço vai subir, é claro. Esse aqui é o grande ponto também, né? Isso impacta na inflação, digamos assim, no aumento de preços na economia brasileira, porque justamente a oferta cai, logo os preços sobem. Economia básica, né? Então, o milho vai ter uma queda na produção de 9,5%, a cana-de-açúcar vai ter uma queda de 5,4%, e o algodão vai ter uma queda de 4,4% aí, né? Os outros 2 itens, que são a soja e o café, vão ter um aumento na produtividade no próximo ano, de acordo com o IPEA, né? Que já vimos aqui, são números muito otimistas, eu diria, nem conservadores, otimistas mesmo, né? Então, esses 2 setores, essas 2 culturas, a soja, o principal item, é claro, mas não o único, mas o principal, o carro-chefe, conforme eles colocam aqui do agronegócio, vão ter uma expansão na sua produtividade de acordo com o IPEA, né? Ou seja, a soja vai ter um crescimento de 0,6%, já o café vai ter 8,4%. Porém, conforme eles colocam aqui, esse crescimento dessas 2 culturas de forma específica não é suficiente para compensar a queda nas demais culturas. No somatório, então, no frigir dos ovos, o agronegócio brasileiro vai ter uma queda, uma redução na sua produção em 2024. Isso aí é um assunto já, né, um tema pacificado entre todas as projeções feitas. Ninguém imagina que o agro vai crescer. Na verdade, a coisa vai ir para baixo mesmo e ele vai puxar a economia brasileira, o que é uma péssima notícia para o Lula. Então, que vai ter uma queda, a gente já sabe. Agora, resta saber de quanto e principalmente por quanto tempo. Estávamos aí com condições climáticas favoráveis, que renderam uma boa safra em 2023, isso foi revertido pelo fenômeno do El Niño, né? Então, estima-se que o auge dele seja justamente no verão, ou seja, na primeira parte aí, digamos, de 2024, né? O verão vai até março, isso deve se estender um pouco ainda, e depois, acredita-se, meteorologistas dizem que o Laninha vem logo na seguida, né? Que são efeitos contrários, o Laninha tem efeitos contrários, acredita-se que ele venha ainda em 2024, né? Mas o Laninha não significa algo positivo também não, tá? Ele tem um efeito distinto, conforme eles colocam aqui, mas ele é igualmente danoso para o El Niño, para a produção, como o El Niño, aliás, para a produção agropecuária, né? Só que eles acreditam que esse intervalo entre os 2 eventos pode ser mais curto do que o normal, com o Laninha começando já em 2024, né? Então, o que eles dizem? Que essa questão do El Niño aqui, a seca, né? Porque assim, é variado. No sul do Brasil tem chuvas, né? A gente já está vendo isso acontecendo, fortes chuvas nos 3 estados do sul do Brasil, Santa Catarina bastante, né? Só que ele traz chuvas para o sul e seca para o norte e nordeste do Brasil, temperaturas ainda mais altas por lá e altas temperaturas também no centro-oeste. Esse aqui é o grande problema, né? O celeiro do Brasil é o centro-oeste, outras regiões também, é claro, mas isso aí acaba impactando bastante na produção agrícola. Então, imagina-se que esse cenário, chuvas fortes no sul, um calor extremo ali, uma seca grande no norte e no nordeste, um calor muito forte no centro-oeste, isso vai permanecer durante todo o verão, ou seja, até março, com chances de chegar até abril de 2024. Os 4 primeiros meses do ano, então, vão castigar a produção agropecuária. Lembrando que em 2023, o ápice, né, o auge do agro no Brasil foi no primeiro semestre. Então, olha, 2024 vai ser um efeito oposto, né? Porém, existe aqui um risco já também, isso aqui eles estão estimando, mas pode ser que o El Niño não termine tão rápido assim, ele dure mais tempo, que é o chamado aqui Super El Niño. Foi o que aconteceu lá entre 2015 e 2016, né? O ápice desse evento que justamente manteve todos esses fatores aí, esses impactos climáticos durante mais tempo, o que vai piorar ainda mais o agronegócio brasileiro durante mais anos, não só numa parte de 2024, mas também aí num prazo maior, né? Então,
No curto prazo, as perspectivas são preocupantes, já tem reflexos no agronegócio em 2023, eu já falei disso aqui no canal, como a coisa já está diminuindo, e 2024 certamente vai ser ruim, até o próprio IPEA, que é um órgão aí estatal, já assumiu isso também. Só que há indícios de que o setor deve pelo menos ficar em alerta para 2025, para 2024 e 2025 nessa entre safra aí. Ou seja, pode ser que a coisa seja ainda mais duradoura, o que vai ser terrível para a economia brasileira, para as finanças, né, para a inflação, para a questão fiscal do governo, inclusive, vai ser uma péssima notícia para todos. Então, realmente não tem como a gente saber ainda para onde isso vai. Essa reportagem aqui tem até uns gráficos interessantes para a gente acompanhar a evolução do efeito El Niño e do Laninha também. Você pode ver a sobreposição deles aqui, né, a partir de 2024 e tudo mais. Não vou entrar em detalhes aqui sobre questões climáticas. O ponto é o seguinte: vai ter uma redução do agronegócio em 2024, já está acontecendo em 2023, e o pior de tudo, a gente não sabe se vai ser só em 2024. Tudo depende de como o clima se comportar no próximo ano. Se o El Niño acabar logo, ter um efeito menos duradouro, se o Laninha vier na sequência e não for tão devastador, digamos assim, pode ser que o agro se recupere logo e volte a trazer os bons resultados que todos nós gostamos, né, para a economia do Brasil. Porém, se o El Niño se perpetuar, pode ser que 2024 inteiro seja de um resultado decepcionante para o agronegócio brasileiro e 2025 também, o que seria uma grande facada para a economia de forma geral, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.